aí, pessoal, hoje a gente vai resolver aqui a lista 1 do ciclo 1 do PIC da UBMAP do nível 2, tá legal? Então, o exercício 1 aqui diz o seguinte: você pode encontrar 5 números ímpares cuja soma dê 100, justifique sua resposta. Então, aqui a gente tem que lembrar, né, da nossa relação da soma de um número par com um número par, de um número ímpar com um número ímpar, né? Então, aqui eu fiz essa tabela, né? A gente tem, quando x e y são pares, né? A soma vai dar par. Quando x for ímpar e y for ímpar, então a soma também vai dar par. E quando for um par e um ímpar, vai dar ímpar. Então, daqui a gente pode concluir o quê? Que quando a paridade é a mesma, a soma precisa ser par, certo? E quando a paridade é diferente, né, a soma precisa dar ímpar. E aí, a gente tem aqui que são 5 números ímpares. Então, a nossa resolução aqui, como é que vai ser? O 100 é um número par, certo? Então, essa soma, no caso, teria que ser par. Chamei aqui, né, sejam A, B, C, D e E, números ímpares, os números que a gente está querendo encontrar, né, ver se é possível encontrar. A gente tem que todos eles são ímpar. Pela nossa tabelinha aí, A mais B vai ser um número par, C mais D vai ser um número par também. Então, essa soma aqui eu chamei de X, né? E aí, X mais E vai ser um número ímpar, certo? Então, são 5 números, né? Eu tomei 2 a 2, né, os primeiros, e depois somei com o último. Então, a gente vai ter par mais par, né, dando um par, e aí vai ser, que é o x, né, x é um número par, e depois a gente vai ter o último número, que eu chamei de E, um número ímpar. Então, a gente vai ter um número par somando com um número ímpar, que é ímpar, né? Mas essa soma teria que ser 100, que dá o par. Então, a gente não pode, né, ter essa soma. Não é possível, essa é a resposta. Aqui a gente pulou para o exercício 3, mas a gente já vai voltar no 2 depois. Determine a paridade do número 192.845 menos 321.876, tudo isso elevado a 27, mais 1.001 mais 7.321, tudo isso elevado a 999. Bom, aqui novamente a gente não vai fazer essa conta toda, né? A gente não vai fazer aquela subtração e levar 27, não é necessário, certo? A gente vai ter que relembrar, né? Só que eu esqueci de falar no início, essa lista, né, tem como assunto paridade e sistema decimal. Então, aqui a gente vai ter que relembrar as relações aqui de subtração e multiplicação de um número par com um número ímpar. Então, aqui, novamente, né, a questão da subtração vai ser a mesma coisa da adição. Quando os dois for par, a subtração vai ser par. Quando os dois for ímpar, a soma vai dar par, a subtração vai dar par, desculpa. E quando os dois têm paridade diferente, a subtração vai ser ímpar. Agora, para multiplicação, muda um pouquinho. A multiplicação de dois números pares é par, de dois números ímpares é ímpar, e quando é par com ímpar, dá par. Então, a multiplicação só vai dar ímpar, né, de dois números, só vai dar ímpar quando os dois forem ímpar, certo? Então, aqui a gente pode perceber o quê, né? Que quando a gente eleva um número, né, por exemplo, ali a gente está elevando aquele número na 27, a gente vai ter várias vezes o mesmo número, certo? Então, como ali a gente pode ver que a multiplicação preserva a paridade, pode ver, ó, quando é dois números pares vai ser par, quando for dois números ímpares vai ser ímpar. Então, como a gente só basta, né, a gente calcular o que vai dar naquela subtração, ver se é ímpar ou par, e aí fechou, né? A gente vai descobrir a paridade daquilo tudo elevado a 27. Então, vamos para a nossa resolução. Eu chamei toda essa expressão aqui de x,
E primeiro eu fiz a paridade aqui desse número que está elevado a 27. 192.845 é par, é ímpar, desculpa. Aí a gente tem subtraindo com um número que é par, porque termina em 6, né? O 321.876. E aí a gente já viu que o número ímpar subtraído do número par vai resultar num ímpar. Então, quando a gente elevar esse número a 27, a gente vai ter ímpar vezes ímpar vezes ímpar vezes ímpar. Então, ela vai preservar a paridade daquele número, essa multiplicação, né? essa potência. Então, esse número elevado a 27 vai continuar sendo ímpar. E aqui o 1001 mais 7.321 é um ímpar mais um ímpar, que isso resulta num número par. Então, como eu já disse, quando a gente levar esse número a 999, ele vai manter, vai ser um número par, vezes par, vezes par, vezes par, e vai manter a paridade, né? Então, a gente, no fim, o que vai ser o x? Vai ser um número par somado com um número ímpar. E aí a gente sabe que isso resulta em ímpar, né? A paridade diferente na soma resulta em ímpar. Então, a resposta é que a paridade daquele número é ímpar. Exercício 4. Uma máquina dá 5 fichas vermelhas quando alguém insere uma ficha azul e dá 5 fichas azuis quando alguém insere uma ficha vermelha. Pedro possui apenas uma ficha azul e deseja obter a mesma quantidade de fichas azuis e vermelhas usando essa máquina. É possível fazer isso? Então, aqui, vamos para a nossa resolução. Eu fiz essa tabelinha para ajudar aqui. Eu tenho essa tabela aqui. Quando a gente insere uma ficha azul, né, a quantidade de fichas azul, né, vai ser A menos 1, em que A é a quantidade de fichas azul. Tem aqui a quantidade de fichas azuis, né, e V a quantidade de fichas vermelhas. Então, quando você insere uma ficha azul, você está perdendo uma ficha azul, porque você está inserindo. Quando acontece isso, a máquina te dá 5 fichas vermelhas de volta. Então, a vermelha vai aumentar a quantidade em 5, certo? E quando a gente faz a ação de inserir uma ficha vermelha, a gente vai ganhar 5 azuis. Então, o A vai aumentar 5. E o V vai perder 1, né? Vai perder uma unidade, porque a gente está inserindo uma ficha vermelha. E aí, no início, Pedro tem A igual a 1, ou seja, ele tem uma ficha azul, e V igual a 0, ele não tem nenhuma vermelha. Aí, o que a gente pode observar? 1 é ímpar e 0 é par. Então, a gente tem uma quantidade ímpar de fichas azuis e uma quantidade par de fichas vermelhas. Continuando aqui. Aqui a gente tem outra tabelinha, né? Para a gente perceber o que está acontecendo, né? No início, ele tem uma ficha ímpar e uma ficha par, certo? 1 e 0. Após inserir uma ficha, a única possibilidade vai ser ele inserir uma ficha azul, certo? Porque ele só tem uma azul. Então, quando ele inserir essa ficha azul, ele vai ficar com 0 fichas azuis, ou seja, o número par, né? Como está ali na tabela. E após quando ele inserir, ele vai ganhar 5 vermelhas. Então, ele vai ficar com uma quantidade ímpar de fichas vermelhas. Após inserir a segunda ficha, a única possibilidade que tem é inserir uma ficha vermelha, porque ele só tem ficha vermelha, né? Então, aqui a gente tem, quando ele inserir a segunda ficha, né, vai ser uma ficha vermelha, então ele vai ganhar 5 fichas azuis, ou seja, a quantidade de fichas azuis que ele tiver vai ser ímpar. E a quantidade vermelha, né, como ele tinha 5 fichas vermelhas, inseriu uma, vai ficar com 4. E aí ele tinha uma quantidade par, né, após inserir a segunda ficha. Quando ele inserir a terceira ficha, ele vai ter duas opções dessa vez, né? Ele vai poder ou inserir uma azul ou inserir uma vermelha, porque ele tem 5 azuis e 4 vermelhas. Se ele inserir uma azul, ele vai ficar com 4 azuis, que é uma quantidade par, né? Como tá ali na tabela.
E ele vai ganhar 5 fichas vermelhas. Ele tinha 4, vai ganhar mais 5, vai ficar com 9, que é um número ímpar. E aí, se ele inserir uma ficha vermelha, o que vai acontecer? Ele tinha 4 fichas vermelhas. Ele vai tirar uma, vai ficar com 3, que é um número ímpar. E aí ele tinha 5 azuis, vai ganhar mais 5, vai ficar com 10 fichas, que é um número par. Após inserir a quarta ficha, vai ocorrer a mesma coisa. A quantidade azul vai ficar ímpar e a vermelha par. Então, pode ver o que está acontecendo. Está intercalando. Uma hora tem um ímpar e outro par, um ímpar e outro par. E vai intercalando. E nunca vai ser par-par ou ímpar-ímpar. Sempre quando a gente fizer essa troca, e aí a gente perder um e ganhar 5 no outro, a gente vai estar mudando a paridade. E aí, o que acontece? Não vai ser possível ele ter a mesma quantidade das fichas. Porque nunca vai, né? Um número par vai ser igual a um número ímpar. E como toda vez que a gente fizer essa troca vai mudar a paridade, então não tem como, né, eles ficarem com a mesma paridade e serem iguais, né? Então, a resposta, né, é Pedro nunca terá a mesma quantidade de fichas.